Olá, gente! Vamos para mais um episódio do Pod Idoso, Vozes da Velhice. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Corre lá, ativa aquele sininho para vocês saberem todo episódio novo que estiver chegando. Toda semana nós temos episódio novo no ar. E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Altamed, Farm Idoso, Home Sênior, Reabilitar e a UPRJ, que estão aqui presentes no Pod Idoso, fazendo cada episódio mais incrível. Hoje aqui no Pod Idoso tem uma mesa de peso, hein? Eu estou aqui com o Dr. Marcos Lopes Heleno, diretor jurídico da IUP. Não é, Dr. Marcos? É. E Yuri e o Renan, que são sócios da Home Sênior, gestores da primeira ILPI do Brasil, hein, gente? A Casa São Luís. E hoje estamos aqui também com duas referências para um bate-papo sobre envelhecimento no Brasil. O presidente da FEDILPS, Sérgio Oliveira, que representa as instituições de longa permanência para idosos em todo o país. Estamos também aqui com a professora Terezinha Covas, Lisboa, uma das maiores estudiosas e defensoras da valorização do cuidado da pessoa idosa. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Terezinha? Esse episódio promete, hein? Tudo bem, perfeito. Professora Terezinha, você que acompanha há décadas o tema do envelhecimento, como é que começou a sua trajetória nesse campo e o que mais lhe marcou nesse caminho? Bom, primeiramente foram pesquisas que eu já fazia, né, como docente, e como eu tenho uma empresa de consultoria já há 26 anos, nós tínhamos às vezes algumas chamadas, porque o nosso foco era muito na parte de apoio, na parte de hotelaria, vamos assim dizer. E nós fizemos vários trabalhos, inclusive de diagnósticos em LPIs e hospitais de atendimento transitório. Nós tivemos a oportunidade também de ir a Lima, no Peru, onde algumas casas que existem lá fazem trabalhos paliativos, e eu tive a oportunidade de participar de 2 congressos de cuidados paliativos e com a presença de gestores de casas de idosos de lá. Mas aí isso me chamou a atenção quando eu fui fazer o meu pós-doutorado na Flórida, e ali eu acompanhei desde a construção da casa de repouso, que é vinculada à universidade que eu fiz o curso, até a entrega do prédio, que é um prédio realmente de muito gabarito, com muito conforto, dentro da cultura americana. Paralelamente a isso, eu resolvi também fazer as visitas aqui para ver como que eram os atendimentos, né? Fiz em várias casas aqui em São Paulo, ouvi gestores, que era o foco da minha pesquisa, era o papel do gestor e as competências que eram utilizadas na implantação das casas. Então, foi um processo de muitos anos de pesquisa, de muitos anos de trabalho nessa área. Professora, considerando essa experiência que você teve, né, no cenário internacional, fazendo uma comparação com essas LPIs de lá e daqui, o que a gente pode trazer de boas referências, de boa prática de lá para cá? Olha, o nosso diferencial é o cultural, né? Considerando até que o Brasil ele tem uma cultura diferenciada, norte, sul, leste e oeste, né? Então, eu senti isso na pesquisa que eu realizei, ouvindo também gestores de casas. Mas a gente traz, assim, a questão do atendimento muito mais humanizado, né? Um atendimento onde realmente há uma preocupação muito grande, fazendo um comparativo até diferenciado, porque as casas, muitos ex-veteranos de guerra, e lidos em função até do próprio patriotismo dos Estados Unidos, né? Mas eles têm uma outra forma de atendimento, eles fazem intercâmbio com várias universidades para que o idoso não fique somente no atendimento interno. Ele pode participar de eventos externos em universidades, ele atende alunos que vão do Brasil e de outros países para dar reforço na parte de idiomas.
enfim, é muito diferente da nossa realidade. Nós ainda precisamos ter uma cultura mais com foco nessa qualidade de vida do idoso. Isso eu percebi. Até dos profissionais que atendem, né, que também existem cursos de especialização nessa área. A geriatria também é muito focada num atendimento rápido e humanizado. Né? Perfeito. Então, e nós temos um sistema de saúde nosso que às vezes fragiliza, né, no caso do SUS, que não dá o atendimento devido ao idoso. Na verdade, o Estado, né, aqui, a participação do Estado é muito pequena, né, dentro das LPIs. Eu acredito que essa seja uma diferença assim, gritante, né, comparado a outros países. Presidente, o que motivou a criação da FEDILPS e qual o papel da federação para o Brasil? A gente não tinha uma representatividade. Quando você falava de LPI, de casa de repouso, e a gente não era ouvido. Estava muito difícil você conversar, às vezes até com a condutoria do idoso, não atendia as LPIs. E a federação ela foi feita, foi criada exatamente para isso, para dar voz ao gestor, para dar voz à população que clama, né, um bom atendimento, por um local onde ela consiga pagar. Então, esse foi o intuito. Né? Hoje nós trabalhamos para que todo idoso consiga ter um lar digno e que ele consiga pagar. Então, é um grande desafio para a gente que a população consiga ter o acesso financeiro com dignidade, um local onde ela consiga ter as atividades e consiga passar o resto da vida dela com um atendimento correto. Sim. Pegando um pouco do gancho do que a professora falou, Sérgio, a gente sabe que ainda existe muito preconceito contra a LPI, né? Tem estigma do asilado, infelizmente, toda uma questão de cultura. Trazendo um comparativo também entre o Brasil e os Estados Unidos, a pirâmide inverteu muito recentemente no Brasil, então acho que a gente ainda é muito jovem no entendimento do que como vai ser, a gente ainda tinha muito aquele sonho da aposentadoria, e hoje a gente tem um outro cuidado com o idoso, a gente morre cada vez, mas vive cada vez mais, né? Qual é a sua posição sobre isso? O que você acha das instituições? Como é que a gente tira esse preconceito que hoje existe hoje? Informando, tentando trazer o máximo de informação possível. Eu acho que o primeiro ponto é a gente trazer as boas práticas que acontecem nas instituições que são legalizadas. O que a gente escuta hoje na mídia sempre sobre clandestinas. Então, mostra uma visão somente do que é ruim. Então, a gente não tem, é muito difícil você ver uma matéria que traga um casamento que aconteceu no LPI. Sim. Sempre pro lado negativo, né? Então a gente não tem. Então é muito comum aqui a gente ser bombardeado de coisas ruins, que não é a realidade. A realidade mudou muito, né? A gente tem muita fiscalização, o Ministério Público tem atuado bastante para promover uma melhor fiscalização, vigilância sanitária. Então a gente tem uma mudança aí em comportamento de fiscalização, mas, em contrapartida, a gente não tem uma mudança da mídia mostrando o que é bom, só o que é ruim. Então, aí cada vez mais gera esse preconceito, a população fica apreensiva. Eu vou colocar meu pai num asilo, minha mãe, como assim? Então, a gente precisa mudar essa cultura, que é o local de abandono, e mostrar a realidade do que realmente acontece hoje nas instituições que são regulamentadas. E é uma nomenclatura, né, Sérgio, que nem utilizada mais, né? Essa nomenclatura asilo soa de uma forma negativa ainda, né, para as pessoas. E até porque ILPI também é algo... Asilo soa negativo, e ILPI é algo que às vezes as pessoas não entendem o significado, né? Que é instituições de longa permanência para idosos. E aí a gente fica numa situação de que ou na mídia foca em asilo ou em LPI, que as pessoas não conhecem a denominação. Realmente é difícil, complicado, né? Complicado. Muito complicado. Gera uma atitude de preconceito, né?
à primeira vista, já gera logo um preconceito. Esse próprio nome também de instituição de longa permanência, também, para quem não entende que essa longa permanência pode ser sadia, Pesado, né? adequada, é pesado, né? Bastante. O familiar fala, pô, mas eu vou deixar aqui, nunca mais vai sair, ou eu nunca mais vou poder ver, né? Como perguntas assim. Então, assim, a gente entende que a nomenclatura tem que ser uma coisa mais leve, que corresponda realmente a uma realidade que é a socioassistencial. Acolher a pessoa idosa, né? Os teus cuidados humanizados, personificados. Professor, eu queria fazer uma pergunta que eu acho bastante pertinente. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei, vamos colocar recente, né? Se a gente for colocar pelo nosso processo legislativo, mas que ela é elogiada mundo afora. É 2003, né? 2003, é muito bebê, recente. Né? É um bebê para a bem gente. recente. Mas, assim, é uma lei que ela traz muitos direitos, muitas exigências também, mas muitos direitos para a pessoa idosa. É uma lei que é elogiada mundo afora, como eu coloquei, mas a gente vê que, na prática, a gente não consegue ter a eficácia dela como deveria. Com seu conhecimento de gestão, né, que a professora é muito entendedora na questão de gestão da área de saúde, da gestão de empresas, questões administrativas, o que a professora entende? Quais seriam os desafios dos gestores de uma LPI para poder implementar esses direitos dos idosos, até face ao poder público, né, junto aos familiares, enfim? Quais seriam esses principais desafios e o que eles poderiam fazer para resolver essa problemática? Você, na verdade, você está colocando uma coisa correta. A nossa legislação, porque o desconhecimento é muito grande em relação até à própria família, do que se trata alguns. Somente quando tem alguma intercorrência, né, no tratamento, nos cuidados com esse residente, é que a família vai tomar conhecimento. Mas o importante é que, bom, você vê que o brasileiro nem a Constituição conhece totalmente, verdade. né? Verdade. É verdade. Então, você imagina nesse tratamento do idoso a maneira como, inclusive de oportunistas, né, nessa área, às vezes prejudicam muito o atendimento. Mas eu vejo assim que as políticas públicas ainda não atingiram essa população. Vocês citaram uma das coisas, que é o asilo, né, que é um nome pejorativo. O LPI, longa permanência para idosos, a mesma coisa. Nós temos várias denominações no Ministério da Saúde, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nomes que realmente não se encaixam com a nossa realidade. E uma delas é essa, né, de dar oportunidade de conhecimento das políticas públicas, dos seus direitos, né, de saber quais são as condições do idoso. A gente está percebendo atualmente as questões financeiras, né, o superendividamento de idosos, pela falta de desconhecimento e de oportunidades que as instituições financeiras se aproveitam, né? Então, e outros oportunistas. Então, a gente vê que nós não temos um controle e o Ministério Público ele fica muito sozinho até em relação a esse controle. E tem mais uma coisa que eu já me bato há muitos anos, né? Nós temos uma descontinuidade administrativa muito forte no Brasil. E de 4 em 4 anos nós temos as mudanças estaduais, federais, municipais, etc. E os projetos que estão encaminhados, muitas vezes são engavetados. Isso, então, param, além né? Interrompem. da descontinuidade administrativa, tem a descontinuidade política, né? Então, isso interfere no atendimento ao idoso. Eu espero que, com esse crescimento populacional do idoso, as situações elas sejam agora mexidas de outra forma. Realmente ver os seus direitos, as obrigações, responsabilidades, as corresponsabilidades também dos familiares em relação ao idoso, né? Já que nós temos aqueles que vão espontaneamente para casas de repouso, e quando vocês perguntaram do exterior, muitos vão de forma espontânea, vão morar, porque desde a sua juventude eles já saem de casa, vão estudar fora, eles têm uma independência diferente da nossa, que ela é muito cultural, ela é muito familiar, né? Então é difícil você desvincular muitas vezes o idoso da família, não no sentido de abandono, mas dele ter a sua liberdade, a sua espontaneidade em resolver seus problemas, né? E um deles é esse. A gente tem uma questão social muito grande, professora, porque eu acho que é geracional muito também. Durante muito tempo, tinham-se famílias com 12, 5 irmãos,
E você tinha aquela questão do cuidado, né? O mais novo acabar cuidando dos pais. E você começava que... Você primeiro tinha um sonho, meus pais tinham um sonho de se aposentar. Eles tinham esse plano de vida, né? O que você vai fazer depois? Eu vou me aposentar. Hoje você não tem mais isso, então você tem que procurar o que você vai fazer depois. Você não tem mais 5 filhos, você tem um. O filho que você tem já não quer mais cuidar de você, não tem mais aquela questão do cuidado residencial. E a gente entra agora numa maturidade, até do próprio Estado, de falar assim, perfeito, o que eu vou fazer com essas pessoas que vivem até os 100 anos? Na cada São Luís, por exemplo, a gente tem 2 centenários. Então, assim, essas pessoas vão para onde? Como? E aproveitando, Yuri, até o gancho aqui, a gente está numa mesa aqui com vários gestores. A gente tem o Renan aí com uma vasta experiência aí na parte de cuidado, né? E o Yuri na parte administrativa. Eu tenho 3 instituições também há muitos anos, o Sérgio também, e a professora com grande experiência aí na gestão, no cuidado também, né? Na parte acadêmica, né? Do cuidado. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para todos nós pontuarmos, né? Quais são os maiores desafios dos gestores e das equipes que enfrentam no dia a dia das LPIs? Né? Professora, qual seria a sua opinião? Eu vejo o aspecto financeiro, inclusive, primeiramente, né? A sobrevivência. Perfeito. Eu vejo a luta da federação na transformação dessas casas em área de saúde, onde você realmente teria que ter um corpo de profissionais de alto custo. A adaptação, inclusive, na área de saúde, nós começaríamos até pela resolução da vigilância sanitária para adequar o espaço físico dentro dos padrões estabelecidos pela Anvisa. Então, o custo seria muito alto, né? Daquelas que já estão em andamento, já estão em funcionamento há muitos anos. Então, o custo, realmente, o financeiro é muito, muito grande. É claro que você tem que dar toda a assistência nas necessidades que o residente precisa, né, da enfermagem, ou de fisioterapia, de algumas situações, mas se for analisar sob a ótica da saúde, realmente o custo é muito elevado. Eu até trago... mesmo... Oi, pode falar, professor. Pode falar, professora. Até mesmo algumas hospitais de transição que já ameaçaram entrar na área no residencial e fizeram a ponta na ponta do lápis. E viram que realmente o custo é muito elevado. Sim. Eu estou na comissão da BNT auxiliando na parte de apoio, na parte da minha experiência em hospitalidade. Né? Mas eu vejo que já existe uma conscientização por parte até de muitas das pessoas que são gestores em casas aqui no Brasil, e eles viram realmente que a dificuldade ia ser muito grande de você ter que contratar todo esse corpo de funcionários para fazer o atendimento. Né? A retaguarda seria muito forte. Nós temos aqui, inclusive, o exemplo da própria Casa São Luís, né? Renan, sim. Pode falar um pouquinho aí para a gente. Agora vocês têm um termo de convênio, né, com a prefeitura, e qual é o maior desafio, né, para a Casa São Luís, já que abriga tantos idosos, a capacidade de vocês é muito grande, né, de atendimento, é um espaço muito grande, né, Yuri? Assim, e hoje, atualmente, qual é a maior dificuldade para vocês na gestão e para a equipe? Acho que, em primeiro momento, falar sobre desafios que envolvem uma LPI, acho que a gente ficaria aqui bastante tempo, né? Porque, de fato, são inúmeros os desafios que acometem uma unidade de acolhimento de idosos. Mas eu diria que o principal desafio, né, como a gente muito tem discutido aqui, muito tem dito, pelo próprio Sérgio, né, nosso amigo, nossa cara companheira Tereza, é a desinformação. A desinformação, ela gera tudo o que permeia uma ILPI, como muito bem dito pela Terezinha, os familiares escolhem uma instituição de longa permanência em um momento onde não se encontram mais possibilidades de cuidar. Momento desafiador, né? E aí não posso cuidar mais, coloco dentro de uma ILPI e eles vão cuidar de tudo para mim. Não preciso fazer mais nada. Não tem um planejamento. E aí, realmente, quando acontece o problema, que eles vão tentar se interagir, né, do que aconteceu, de fato, o que houve, e aí gera todos aqueles problemas que a gente sabe
que é a falta de entendimento, até onde uma LPI ela consegue atuar e como também. A gente não pode deixar de lado a responsabilidade realmente do que o poder público tem e precisa fazer dentro de uma LPI. Né? A LPI ela é um suporte da saúde, vamos dizer assim. Né? A gente precisa... É um equipamento necessário. É um equipamento necessário. Né? A população idosa tem aumentado a cada dia que passa, essa demanda ela tem evoluído num grau muito grande e a falta de acesso, por exemplo, a políticas públicas. Né? Hoje, a pessoa que tem 50 anos, daqui a 10 anos, ela vai estar idosa. E que acesso à saúde essa pessoa teve? É lastimável, né? E aí vai chegar a sua idade onde ela se encontra uma pessoa idosa com um quadro de saúde já totalmente debilitado e aí entra dentro de uma instituição, vira uma responsabilidade da LPI. Ah, mas a LPI tem médico. Vocês resolvem aí. A LPI tem fisioterapeuta. Vocês resolvem aí. Não é assim que as coisas funcionam. Né? A família ela tem um papel muito importante. Então, a desinformação do que é o real significado de uma LPI é uma coisa que precisa acontecer. Até que mesmo esse movimento aqui ele é bastante benéfico para o que a gente está tentando construir. Né? Eu sou uma pessoa de 33 anos, sou jovem, mas posso me dizer um apaixonado pelo esse segmento. Né? Hoje, eu quero me inteirar nesse assunto para poder construir um futuro lá na frente. Né? Aqui nós temos pessoas mais experientes do que eu, né? Que já está nesse âmbito aí de gerenciamento de LPI, cuidados, há bastante tempo, uma longa estrada. Só que a gente senta para discutir e a gente discute sempre os mesmos problemas. É verdade. As coisas não mudam, né? Você quer ver? Vamos ter uma visão aqui do Brasil. Sérgio, você viaja muito aí, todos esses estados. A Terezinha nos acompanha também, né, com todo o movimento da federação, e vem fazendo de tudo para tentar desmistificar, né, todo esse entendimento do que é a LPI. Sérgio, você consegue dizer para a gente quais são os maiores desafios em todos os estados, para os gestores e para a equipe? O maior desafio é a fiscalização arbitrária. Você faz um planejamento, pelo que tem de normas hoje, pela RDC, pelo que tem de leis, e você cria a sua empresa para ser um lar, um suporte à saúde, não uma empresa de saúde. Aí vem o fiscal, interpreta da maneira que ele acha e começa a colocar imposições de profissionais para tratar da saúde. E aí isso gera um custo muito alto. Aí ele fica naquela, poxa, e agora? Faço o quê? Coloco saúde, coloco profissional, vamos fechar a minha casa. E aí ele fica sem saber. E aí entra na questão que o Renan trouxe, que é a falta de conhecimento. O gestor não conhece, não tem como se defender, e ele acaba cedendo ou fechando. E aí vem o papel da federação vem para isso. Para trazer uma informação, para trazer um corpo jurídico, para falar, bom, não é bem por aí. Então, a LPI, ela juridicamente é de assistência social. Então, a gente começa a dar outro norte, porque hoje tudo está se colocando na responsabilidade da LPI. Mas quem está pagando essa conta? É o idoso. Então, o gestor tinha dinheiro, papel, 99,4% das LPIs do Brasil, elas são privadas. Somente 77 LPIs de todo o Brasil são públicas. Hoje nós temos filantropia, mas é privada também. Então, e está cada vez mais colocando essa responsabilidade. Então, essa falta de informação, inclusive de informação jurídica, é o maior problema. A gente tem um problema clássico, né? Que é o entendimento do que é uma LPI. Eu vou pegar o gancho do seu assunto. Porque hoje, perfeito, a LPI está ali como assistência, mas eu tenho um corpo médico também ali. Eu tenho um corpo de saúde, minha equipe multi, todas são profissionais de saúde. Então, assim, como é que o sindicato está fazendo essa diferenciação? Porque, eu vou entrar no gancho do Renan, o familiar entende que é saúde. Ele vai chegar e falar, vou deixar meu idoso, eu tenho um médico. E é uma reclamação que eu tenho na Casa São Luís, que é o seguinte, o médico nunca foi no quarto. Entendeu? E aí, o meu médico está ali para fazer o atendimento, não está para fazer o atendimento, se fica muito turva essa informação pro familiar, que necessariamente pro gestor é um cliente dele, pro fiscalização, que chega lá e fala, você precisa de X,
pessoas aqui dentro, para os conselhos de classe que se debatem entre eles para poder colocar um profissional lá dentro, e você deixa também o gestor num mato sem cachorro, porque assim, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Entendeu? Então eu acho que fica um pouco às cegas. Como é que você está fazendo para alinhar toda essa expectativa? Olha, nós estamos mostrando, tá, como federação, que hoje é diferente, né? Antigamente a gente chegava como um Estado ou como um gestor de LPI, mas hoje não. Nós estamos conseguindo ter alinhamento com o Ministério Público, ter alinhamento com vigilância sanitária, principalmente com deputados, com senadores, inclusive no STF, levando a informação para eles. Levando a informação. Recentemente nós fizemos aqui em São Paulo, nós fomos convidados para fazer uma aula na escola de conselheiros. E achei importante isso, que a gente trouxe a visão do que realmente é uma LPI. E nada melhor do que você ensinar quem vai fiscalizar. Então, sim, hoje nós estamos proporcionando e trabalhando para fazer parcerias com órgãos fiscalizadores, para mostrar a realidade realmente de uma população que é pobre, que precisa de um atendimento digno, com qualidade, e como estão sendo realizadas as fiscalizações. Então, é impossível o Ministério Público trabalhar sozinho. É impossível a vigilância sanitária trabalhar sozinho. E não consegue estar em toda a ponta sabendo como o fiscal dele tem, porque a gente não tem uma coordenação de fiscalização. Então, esse é o papel da FEDIUFS, levar nacionalmente qual que é o papel do LPI, qual deve ser feita a fiscalização conforme tem leis hoje. Qual que é a lei hoje? Então, a gente cobra que seja fiscalizado através dessa lei. Então, a gente tem que levar essa voz cada vez mais do que a realidade nossa. E, professora, uma coisa que me incomoda muito é que a gente fala muito de violência patrimonial do idoso, violência física, violência emocional, psicológica, mas pouco eu tenho ouvido falar da violência institucional. E só colocando uma coisa rápida para gerar a pergunta que eu vou fazer, a gente teve há pouco tempo, né, Sérgio, ele como presidente da federação, eu como diretor jurídico, numa audiência pública, tá? Num município, né? E aí o que aconteceu? A gente ouviu da secretária da Assistência Municipal, e ficou gravado isso, que era uma audiência pública, para talvez criar uma lei como tem aqui no Rio. E meu papel é ir para lá para dizer, olha, cuidado, porque essa lei trouxe muito mais problema do que solução. E essa lei não trouxe o Estado para junto do problema, né? Ele trouxe só o particular e a própria pessoa idosa. E aí o que acontece? Ele escutou, né, Sérgio, da secretária municipal, dizendo que a ILP era um depósito de pessoas idosas, que era um local onde as pessoas simplesmente eram deixadas pelos familiares, que os familiares estariam errados em levar os idosos para lá e que não é papel do Estado acolher o idoso. Aí ela colocou, inclusive, de uma forma bem preconceituosa, que o Estado tem que fazer de tudo para esse idoso voltar para a família, que a família que tem a obrigação e a responsabilidade, olha o que ela falou, como uma secretária municipal de assistência social, tá? E que se a família não desse conta, o problema era da família. Então, assim, a gente vê claramente uma violência institucional, né? E eu queria que a professora, então, colocasse as questões que envolvem isso. Por que existe isso? E por que esse tipo de fala, infelizmente, é tão comum? Bom, aí eu vou entrar no seu campo. Sim, à vontade. Porque eu vejo assim, por exemplo, na área hospitalar, por exemplo, nós temos o gestor, ele tem a responsabilidade civil, criminal e administrativa. Perfeito. E está tudo contratualmente escrito. À medida que haja alguma intercorrência, algum risco, sempre se mexe na parte contratual, né? E a casa, embora não seja da área de saúde, ela tem uma corresponsabilidade muito grande, sim, em relação a tudo isso. Não sei se estou falando errado. Não, isso mesmo, exatamente isso. Eu vou muito pelo aspecto jurídico da coisa. Porque o gestor ele tem que ser punido à medida em que ele não cumpre aquilo que ele se comprometeu a fazer, principalmente dos cuidados junto ao idoso, seja na saúde, seja no acolhimento, seja nas condições físicas da casa, né, que foi um dos aspectos que eu me concentrei muito nos últimos tempos, na questão do treinamento, né, dos cuidadores, né, das recepcionistas, de quem realmente estaria atendendo o idoso. Então, eu vejo muito pelo aspecto jurídico da coisa como gestora,
Né? Um dos motivos pelo qual eu me dediquei a isso, porque eu vi muitas coisas que poderiam ser saneadas. À medida em que você vai diagnosticando, vai gerando indicadores para ver quais são as áreas que dão mais riscos, né, ao idoso. E a família tem que acompanhar de uma forma muito alinhada com a casa. Né? E eu acho que a sua área ela é primordial para qualquer tipo de recebimento desse residente no contrato que é formalizado entre as partes, né, entre a família e a casa. Sim, sim. Agora, professora, olhando para o futuro, como é que você imagina que as LPIs podem se fortalecer sem perder a essência do acolhimento e do cuidado? Eu acredito que, à medida que o envelhecimento da população cresça, como está crescendo, as responsabilidades aumentarão mais, as casas aumentarão mais, certo? É uma forma de nós termos até a federação como nossa parceira, né, nas casas, uma vez que gestores vão precisar se profissionalizar. A profissionalização é básica. Né? Não é só o cuidador que vai fazer o curso, todos têm que fazer. Hoje de manhã eu tive uma reunião muito interessante, onde nós vimos o crescimento das doenças, né, que estão ocorrendo e da necessidade da profissionalização que vai, olha, desde o manobrista de um hospital, né, nós estamos falando de um hospital, verdade. até o cargo mais elevado do hospital. Né? Uma vez que você vai acolher cada vez mais pessoas com várias doenças e pessoas mais velhas. É urgente então, o aparecimento de mais cursos, 50, né? mais 60, né? Mas vai ter o mais 100, como foi falado agora há pouco. Sim, É verdade. com certeza. É a profissionalização. É urgente a formação de aparecimento de cursos, né? De aperfeiçoamento dentro das LPIs. Presidente, que mensagem você gostaria de deixar para a sociedade sobre o verdadeiro papel da ILPI? Olha, a constituição da LPI é para que seja um lar onde o idoso ele mora, ele recebe os alimentos, tem lazer, tem a medicação, tem o acolhimento, tem a família que vai cuidar. Então, a gente precisa sempre trabalhar em cima disso. E passou isso, e no que estão querendo transformar a ILPI, hospital, o idoso não vai conseguir pagar. Nós vamos ter cada vez mais instituições clandestinas, empresas clandestinas, às vezes nem são empresas. Exatamente. Verdade. O pessoal realmente apoia ali numa casa. São locais clandestinos, né? A gente não pode nem ter a denominação, né? Não pode realmente. E aí a gente precisa estar todo mundo indo, tá? Toda a população no geral, porque nós vamos colapsar. Já está acontecendo. Cada vez mais nós vemos locais clandestinos sendo fechados. A quantidade de ILPIs do Brasil hoje, 2025, é menor do que nós tínhamos em 2010, 15 anos atrás. Então, se a gente não se conscientizar que nós precisamos resolver hoje, quando for amanhã, vai ser um colapso total. Então, a mensagem do governo brasileiro, a federação, ela está junto com a população, tá? Junto com os gestores, junto com a fiscalização, para que nós não tenhamos lares que não são corretos, que não são adequados, que não são éticos e que não tragam a necessidade realmente que o idoso que trabalhou a vida inteira precisa ter. Doutor Marcos, aproveitando essa posição aí do Sérgio sobre a quantidade de LPIs, se em 2025 nós temos menos ILPIs do que nós tínhamos em 2010, aonde estão esses idosos? Exatamente, a pergunta que não quer calar, né? Inclusive, sempre que tem uma fiscalização e fecham um local clandestino, que tem pessoas idosas residindo, sempre a gente tem se colocado nesse papel de indagar, de perguntar, de questionar.
Aonde foram parar esses idosos? Muitas vezes a gente recebe a resposta muito simples. Voltaram para as famílias. Tá, mas se o familiar não tiver condição de manter essa pessoa idosa, com os cuidados que ela precisa, né, com a alimentação adequada, onde que ela está indo residir, uma vez que não tem LPI pública suficiente, o número é pequeno, o Estado cada vez mais fica mais tímido em fazer termos, como fez com a Casa São Luís, de poder acolher idosos. Lá tem 60 idosos, né? 60 idosos. Hoje acolhidos. Só que tem capacidade para 1.000 idosos. 1.000 idosos. Aí eu pergunto, onde estão as outras 900 vagas? Por que elas estão vazias? Se existe uma necessidade de acolhimento, se a sociedade ela traz essa demanda e existe esse local para ser acolhido, não vejo por que não ter a Casa São Luís com todas as pessoas idosas que precisam, inclusive oriundas do fechamento desses locais clandestinos. E uma coisa importante, cada vez mais que tem mais exigência, vai propiciar o aumento dos locais clandestinos. Porque as pessoas não têm condição de pagar uma casa que cumpra todas as exigências e que a elitização dos cuidados, do acolhimento. Então, propicia, sim, o aumento da casa clandestina. Então, isso é um raio-x do colapso. Concordo com a fala do presidente. É um colapso que está tendo no acolhimento da pessoa idosa. Não só no Rio, mas no Brasil. Exato. É uma missão das políticas públicas do Estado. Né? Quando o idoso ele fica sendo acolhido, parece que ele deixa de ser um cidadão. Parece que ele não é mais um sujeito de direitos, só de obrigações. Ele continua pagando as suas obrigações, né, seus tributos, muitas vezes até, mas onde estão os seus direitos? Né? Então, e muito se fala em direitos humanos, né? E onde estão os direitos humanos, né? Exatamente. Será que o idoso ele chega a uma idade avançada e não é visto, mas não é olhado por essa ótica, né, dos direitos humanos? É verdade. E, professor, uma coisa que todo mundo se esquece é que o envelhecimento é um direito humano. Sim. Poder chegar ao envelhecimento e viver o envelhecimento é um direito fundamental do homem. O direito a um envelhecimento digno, saudável, com qualidade de vida. Né? Gente, olha, a nossa vontade é ficar aqui para sempre. É verdade. Né? Assunto é que não falta. É verdade. Tenho certeza que nós vamos voltar aqui em outra ocasião, mas foi uma honra receber o Sérgio, sempre bem-vindo, presidente da FEDILPS, a professora Terezinha Covas, aqui uma honra aqui no Pod Idoso, duas vozes que se completam, a voz da gestão e a voz acadêmica, né, uma voz de peso, unidas sempre em defesa do envelhecimento digno para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, agradecer também a presença do Sérgio comigo, um amigo de muito tempo aí discutindo as melhores condições das casas de repouso, e agradecer também ao Sérgio de ter me trazido aqui para conhecer vocês e fazer esse podcast que foi muito produtivo. Muito obrigada. Olha, sem palavras, participar de um podcast com tanta gente sabedora do conhecimento e com a mestre Terezinha, para mim foi uma honra. Terezinha, pode contar comigo sempre, tá? Vamos estar sempre junto. Espero que você também venha sempre junto comigo para a gente, olha, transformar esse país. Pessoal, contem sempre comigo. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também aqui os nossos patrocinadores, Altamed, Farm Idoso, Home Sênior, Reabilitar, a UPRJ, que estão sempre aqui, no nosso coração, nos apoiando, fazendo o Pod Idoso acontecer. E para quem nos ouviu até aqui, compartilhe, leva essa conversa adiante, nos ajude a valorizar quem dedica a vida ao cuidado e, até o próximo episódio.